E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque todo não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13 e 18. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 7. Quinta imagem. O templo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, 20 a 21. Chegamos agora à quinta imagem, que é a construção ou templo. Vamos começar por rever a afirmação de Paulo em Efésios relacionada com a família. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:9. Paulo passou então da imagem da família para a imagem do templo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Versículo 20 a 22. Os cristãos, os verdadeiros crentes, são pessoas em quem Deus habita e se move. Por causa desta relação, Ele é o seu Deus e eles são o seu povo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Versículo 21 e 22. Repare que são as três pessoas da divindade que estão mais uma vez envolvidas. O Pai habita dentro daqueles que estão no Filho pelo Espírito. O propósito final da igreja aqui é ser uma morada, um lugar de habitação de Deus. Em hebraico, a palavra para casa, beit, que inclui o conceito de uma casa ou família, está diretamente relacionada com a palavra construir. Por isso, existe uma ligação próxima no pensamento hebraico entre uma família e uma construção. De fato, a palavra casa era usada em hebraico não para descrever um espaço físico de moradia, mas sim uma família de pessoas. Estes dois pensamentos andam sempre juntos. Repare na ênfase da construção nessa passagem. Construído, construção, templo construído, lugar de habitação. Por 5 vezes o pensamento é realçado nesses versos. O princípio é este: desde sempre, Deus tem requerido ao seu povo que lhe providencie um lugar para habitação. Quando Deus libertou os israelitas do Egito, trouxe-os para o Monte Sinai e deu-lhes a sua primeira aliança. Uma das primeiras coisas que ele lhes requereu foi que lhe construíssem um tabernáculo. Esta tenda era o lugar de habitação da sua manifesta presença, a sua glória Shekinah, e viajou com Israel por todo o caminho através do deserto. Deus tem sempre requerido ao seu povo para lhe providenciar um lugar de habitação. Depois de Deus trazer os israelitas para a terra prometida, deu-lhes instruções para construírem um templo para ele numa cidade à sua escolha, Jerusalém. Salomão construiu o edifício mais glorioso, mais caro e mais elaborado que jamais alguma vez foi construído pela humanidade. No entanto, através da idolatria e desobediência de Israel, este templo foi eventualmente destruído pelos babilônios sob as ordens de Nabucodonosor. Mais uma vez mais, após Deus, na sua infinita misericórdia, ter concedido a Israel a restauração da Babilônia, um dos seus primeiros deveres era construir para ele outro templo. É muito interessante notar que Deus não deixou o seu povo tomar a decisão acerca do lugar para a construção da habitação. Ele próprio determinou a localização, os tipos de materiais e a forma da estrutura. Contudo, a Bíblia também deixa claro que esses edifícios, o tabernáculo e os 2 templos,
eram apenas modelos de algo infinitamente mais valioso e importante. Essa ideia é apresentada muito claramente pelas palavras de Estevão ao Conselho dos Judeus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o trono e a terra o estrado dos meus pés. Que coisa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Atos 7, 48 a 50. O material do templo. Qualquer edifício material construído pelo homem, não importa quão maravilhoso possa ser, não é o lugar final da habitação de Deus. É apenas um lugar temporário que ele honra com a sua presença, desde que o seu povo reúna as suas condições. O templo final e eterno de Deus, aquele de que todos os outros são apenas uma previsão e um modelo, é composto ou construído por pessoas. As pessoas são as criaturas mais valiosas no universo. O templo de Deus tem que ser construído com o material mais valioso. Não é ouro, prata ou mármore, mas pessoas. Essa verdade é claramente revelada em várias passagens do Novo Testamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha. 1 Coríntios 3, 10 a 12. Existem duas espécies de edifícios que podem levantar: aqueles que resistirão ao teste e aqueles que não resistirão. Podes construir em grandes quantidades com madeira, feno e restolho. Não há dificuldade em obter esses materiais em grandes quantidades, mas eles não resistirão ao tempo ou ao teste. Ou podes construir com materiais mais preciosos em quantidades bem menores e eles resistirão ao teste. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Versículo 13 e 15. Essa escritura fala sobre a nossa contribuição no serviço da casa de Deus. Ela vai ter que resistir ao teste do fogo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Cada cristão vai comparecer perante o trono do julgamento de Cristo para ser julgado por todo o serviço que ele ou ela ofereceu a Deus na sua casa. Isso não é um julgamento de salvação ou de condenação, pois não há condenação para os que estão em Cristo. B. Romanos 8:1. Não será em relação ao destino das nossas almas, mas será relacionado com o trabalho que tivermos feito na casa de Deus. O trabalho de cada homem será julgado pelo fogo. Se resistir ao teste, ele receberá uma recompensa, mas se queimar, ele perderá a recompensa, mas a sua alma continuará a ser salva. A atribuição do prêmio ainda não chegou, virá mais tarde. É obrigação de cada um de nós perguntar que tipo de material está utilizado na construção. Será que irá resistir ao teste do fogo? Paulo disse aos líderes em Corinto: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Parece que os crentes coríntios eram algo ignorantes acerca do que supostamente deveriam ser. Novamente, nos deparamos com uma das razões importantes para olharmos para o espelho da palavra de Deus, para vermos o que realmente somos. Paulo repreende-os. Não sabeis que sois templo de Deus? É melhor terdes cuidados como víveis. Manter o templo puro. Em relação ao templo, há sempre uma advertência contra a sua profanação e é relativa a ambos, o templo coletivo e o templo individual. Estivemos a ver o templo coletivo, que são todos os crentes reunidos em conjunto. Olhemos para o templo individual. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que já não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Cada crente tem o privilégio de providenciar o seu corpo físico ao Espírito Santo, como um templo para habitar. Deus, através de Jesus Cristo, redimiu o teu corpo para que ele possa ser um templo para o seu espírito. Repare que, de novo, somos avisados para ter cuidado para não profanar ou destruir o templo, seja o templo coletivo ou o templo individual. É-nos pedido para termos cuidado com ele e preservá-lo em pureza, saúde e santidade, porque ele é o templo do Espírito Santo. Nós somos obrigados a providenciar-lhe um templo que o honra e serve os seus propósitos. Pessoalmente, creio que o cuidado com os nossos corpos físicos é muito mais importante aos olhos de Deus do que aquilo que muitos de nós queremos reconhecer. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, Satã? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Repare novamente que é acerca do templo coletivo que estamos a falar aqui. Essa é a convicção sobre a qual Deus se torna o nosso Deus, que Ele está autorizado a habitar em nós e a andar em nós. Eu gosto da expressão andar neles, da versão King James. Isso indica que Deus tem um templo móvel que não está confinado a um lugar. Onde quer que estejamos, Deus está. Ele vai onde vamos. Como seu corpo, nós providenciamos-lhes um instrumento, mas como templo, nós providenciamos-lhe um lugar de habitação. Nesse sentido, não é realmente correto falar acerca de ir à igreja como se existisse um lugar certo onde nós encontramos Deus. Em vez disso, onde nós nos reunirmos, é aí que a igreja está. E onde a igreja está, Deus lá está. Se formos à praia, a igreja vai à praia. Se a igreja vai à praia, Deus vai à praia. Ele habita em nós e anda conosco. E nessa condição, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Glórias a Deus. Pedras vivas. E chegando-vos para ele, Jesus, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. 1 Pedro 2, 4 a 5. Nessa casa espiritual que Deus está a construir para ser o seu lugar de habitação eterna, tu e eu, todos os crentes, nossos companheiros juntos, somos pedras vivas. Nós começamos a ser edificados em conjunto para constituir a casa final e eterna que Deus destinou desde a eternidade, da qual todos os seus prévios lugares de habitação no Antigo Testamento não eram mais do que previsões e modelos. Passei alguns anos da minha vida em Jerusalém, onde o único material permitido para a construção é a pedra. Isso tem ajudado muito a preservar o caráter único e a beleza de Jerusalém. Todos os edifícios permitidos em Jerusalém são construídos de pedra, de uma pedreira Algures no norte. Na década de 40, vivi numa cidade a norte de Jerusalém e costumava passar pelo lugar onde se fazia a extração das pedras e a seguir as transportavam para Jerusalém. Lembro-me de ver uma pedra que caíra do caminhão do percurso para a cidade e ali ficou na beira da estrada. Ninguém a apanhou, simplesmente deixaram-na ali. Pensei para comigo, aquela pedra está ali isolada, entregue à sua egoística vontade própria. Nunca haverá um cinzel a ser aplicado àquela pedra. Ficará apenas da maneira que ela está. Nunca irá entrar na construção. Crentes assim foram extraídos, mas nunca entraram na construção. Não encontram os seus lugares nos propósitos de Deus. Repare no que o livro 1 Reis tem a dizer sobre o templo de Salomão. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. 1 Reis 6:7.
Isto é extraordinário. As dimensões para cada pedra foram predeterminadas, e cada pedra foi formada e cortada nas suas predeterminadas dimensões na pedreira. Não havia marteladas ou cinzeladas de última hora na atual estrutura do templo. Deus está a fazer o mesmo para si e para mim. Ele extraiu-nos deste mundo pelo Evangelho e depois ele continua a formar-nos, para que quando o edifício final se erguer, não haja mais marteladas ou cinzeladas. Temos que estar prontos para sermos formados agora, um processo pelo qual todos nós temos que passar se vamos fazer parte desse templo. A característica essencial do templo e o requisito de Deus. Olhemos agora para a dupla aplicação do templo. A principal característica dessa imagem da igreja é que o templo é o lugar da habitação de Deus, morada de Deus. É onde Deus vai residir para sempre. Temos sempre a tendência de pensar em ir para o céu, mas o último propósito de Deus é trazer o céu para a terra. A última imagem na Bíblia do povo de Deus, encontrada em Apocalipse 21, 1-4, é a de um lindo lugar de habitação descendo do céu para a terra. Estude essa passagem acerca da Nova Jerusalém. É uma imagem gloriosa da morada de Deus descendo à terra. O que é que nos é exigido? Temos que desejar ser extraídos, formados e cinzelados. Temos que ter os nossos cantos cortados para encaixarmos-nos com uma predeterminada dimensão e temos que estar preparados antes da estrutura final surgir. Isto é um enorme compromisso da nossa parte, mas o que traz uma recompensa eterna. Depois de recordar aos crentes que eles são o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16, Paulo fez referência a várias passagens do Antigo Testamento dizendo: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6:17-18. Repare como estão próximas a imagem da família e a imagem do templo, que vimos previamente em Efésios 2:19-22. O templo e a família estão unidos. Deus é o pai da sua família, e ele é o Deus que habita no seu templo. Uma vez mais, a lição é reforçada atendendo às exigências de Deus sobre a santidade, pois o próximo capítulo começa com essas palavras: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Isto é algo que temos que fazer, purificarmos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Eu creio que a imundícia da carne é imoralidade, bebedeiras e por aí adiante. E imundícia do espírito é essencialmente envolvimento com o oculto. Temos que aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. A mensagem é a que enfatiza a necessidade da pureza e o cuidado na nossa atitude perante o templo. A minha atitude pessoal nessa matéria é que eu desejo nunca ser causa de ofensa para uma família ou para uma igreja. É meu desejo e oro para que nunca ofenda uma ou outra. Se tocares na obra de Deus, lembra-te de que irás ter que responder a Ele. Se tocares na obra de Deus, lembra-te de que irás ter que responder a Ele. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada é em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada, e a guerra, Selá. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos.
a tua repreensão, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível e quem subsistirá à tua vista, uma vez que tirares. Oh, 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 desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Selá, certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. Oh, oh, oh. O restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Oh, 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 certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. Oh, oh, oh. O restante da cólera tu restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com o Deus.